Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com você, com sua família, com a sua unidade? Espero que sim. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, a seção 2 e a continuação de Joseph Smith, História. Só que hoje continua no capítulo 1, do versículo 27 até o 65, o que nós pudemos aprender nessa aula. Nós vimos que na aula anterior que Joseph havia tido a primeira visão, na qual ele, orando com fé para saber qual religião ele deveria se unir, ele recebeu a visita do pai e do filho e disse que a ele que não deveria se unir a nenhuma delas. E logo ele afirmara ter tido uma visão, ele começou a ser perseguido, começou a ser caluniado, difamado, e vamos ver a continuação. Joseph Smith continuou suas ocupações até o dia 21 de setembro de 1823. Como falamos, ele ficou sofrendo perseguições de todo tipo, de homens tanto religiosos como homens que não tinham religião alguma. E ser religião, por afirmar que ele havia tido uma visão na qual ele havia visto e viu Deus o Pai e o Filho Jesus Cristo. E desde o período que se passara, ele havia sido proibido, claro, de se filiar a uma religião, porque nenhuma continha a verdade plenamente. E até mesmo aqueles que deveriam ter sido seus amigos o abandonou, o difamou, o tratou mal de alguma forma. E Joseph, ele sabia que ele havia sido chamado por Deus, que ele teve uma visão e ele, apesar de tudo, ele tinha um temperamento alegre, ou seja, ele era uma pessoa animada. Muita gente pensa que a gente, para mostrar que é sério, que é adulto, para que ser adulto tem que ser uma pessoa sempre séria, sempre carrancuda, ranzinza. Não, nós temos que ser animados. É claro que existe hora e momento para tudo, o momento de rir, o momento de chorar, e a gente deve saber a hora e com quem a gente deve brincar, mas a gente também deve ter o temperamento alegre, a gente deve ser animado. E em oração ele pedia perdão por alguma fraqueza ou deslize, e claro, apesar de tudo ele não era perfeito, claro, somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse dia, 21 de setembro de 1823, ele recebeu uma manifestação divina. Vamos ver o que aconteceu no versículo 30. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. E então o que aconteceu? Moroni, dessa vez como um ser ressurreto, visitou o profeta Joseph Smith, o profeta Moroni, que vimos lá no livro de Mormon. E ele descreveu, ele tinha uma luz em volta de si, ele estava com os pés e as mãos à mostra e estava com a roupa branca que excedia toda a brancura. Foi uma manifestação maravilhosa. Já pensou passar por isso, um anjo vir te visitar? Também penso nisso. E aí ele, depois de descrever, ele continua no versículo 32. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e seu semblante era verdadeiramente como o relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. É claro, ele não devia estar esperando por isso, acho que nós também não. Está lá dormindo sozinho e de repente aparecer uma pessoa que está lá suspensa no ar, com uma roupa branca que excedia tudo, com um semblante como de um relâmpago, e a pessoa lá suspensa no ar. É claro que imediatamente talvez a gente
pudesse ficar assustado também. Mas não é o que aconteceu com o Joseph. Ele depois logo esse medo passou e ele sentiu conforto. No versículo 33, chamou-me pelo nome e disse que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Nós vemos que o mesmo Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito, não escapou de ser acusado falsamente, de ser caluniado, humilhado. Todos nós também estamos sujeitos a isso. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, ninguém consegue, nem mesmo o Senhor Jesus conseguiu, mas o anjo deixou claro para Joseph, o nome dele ia ser conhecido por bem ou por mal, mas vamos, claro, nos esforçar para falar o bem, para falar a grandiosa obra desse extraordinário profeta. E Moroni explicou sobre as placas que continham o livro de Mórmon, as placas de ouro. Lembra que no final do livro de Mórmon a gente viu que ele, Mórmon, as escondeu para que no devido tempo do Senhor elas fossem descobertas e traduzidas. E agora estava chegando o momento, a gente já estava nos últimos dias. E também com o peitoral, uma ferramenta, né, com um Urim e Tumim que ia ajudar ele a traduzir as placas do livro de Mórmon. E ele também, Moroni citou as profecias de Malaquias que falam da segunda vinda, a purificação da terra, o fim do mundo, o milênio, a obra do Senhor nesses últimos dias. E falou também a respeito da restauração do sacerdócio, e ele citou lá em Doutrina e Convênios 2, com alguma ou pouca diferença e tal, mas o sentido é o mesmo de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vamos ler? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses versículos estão falando o quê? O profeta Moroni, agora ressurreto, visitando a Joseph Smith, disse que com Elias ia voltar a ser restaurada as chaves do sacerdócio, tanto o arônico, que é e também o de Melquisedeque, e também o poder selador, as ordenanças do templo, para que os pais possam ser selados a seus filhos, os filhos a seus pais, e para que todos que passarem ao templo possam viver como uma família para sempre. Claro, desde que recebendo o Evangelho, se batizando, sendo digno de ter uma recomendação para o templo, e mesmo após de selamento no templo, fazer essa ordenança sagrada, importantíssima em nossas vidas, a pessoa também deve se manter fiel, sempre para poder receber essa grandiosa e infinita bondade do nosso Pai Celestial para conosco. Vivemos para sempre com nossas famílias. Moroni também citou as profecias contidas em Isaías 11, Atos 3, versículos 22 e 23, que fala de Cristo, além de Joel 2, do versículo 28 até o final, e muitas outras passagens bíblicas. Aí você deve estar se perguntando por que a gente também está citando ou se está copiando as passagens bíblicas. Absolutamente não. Mas a gente confirma e fala para quê? Para mostrar que a verdade do Senhor é uma só, que a Bíblia contém a palavra de Deus, desde que traduzida corretamente e devidamente interpretada. Falei em outras ocasiões, vou continuar falando. Eu tenho plena certeza que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que, porém, a gente deve estudar com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho
e estudar as demais escrituras também, porque o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, nós vemos que todas essas escrituras, sem exceção, elas confirmam as profecias, os ensinamentos e as palavras que estão escritas aqui na Bíblia Sagrada. E por que esses versículos são repetidos? Para ver que o Senhor não esqueceu de seus filhos nesses últimos dias em nenhuma outra ocasião. Ele sempre proporcionou e vai sempre proporcionar uma maneira para que todos possam conhecer o verdadeiro Evangelho, para que todos possam conhecer a palavra e ter a chance de poder receber. É claro, aí a pessoa tem o livre-arbítrio para decidir se ela quer seguir ou não. Aí é com a pessoa, vai de cada um. Mas vemos com a importância. E também as escrituras da Bíblia são citadas para quê? Porque estamos nos últimos dias e suas profecias ainda não foram todas, mas muitas foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas e existe aquelas que ainda vão se cumprir. Importante nós darmos atenção e estudar cuidadosamente também esse livro sagrado, tá bom? E Moroni instruiu Joseph Smith sobre as placas do livro de Mórmon, como ele ia fazer uso do peitoral, do Urim e o Tumim, mas que naquela ocasião, em 21 de setembro de 1823, ainda não havia chegado o momento do Senhor em que elas deveriam ser tiradas do local e para que elas fossem traduzidas. E também foi ordenado a Joseph que a ninguém ele deveria mostrar essas placas, a não ser para quem, salvo, é claro, para quem ele fosse ordenado, o Senhor ia dizer a ele, de alguma forma, é claro. E Joseph teve nessa noite uma visão do local onde essas placas e o peitoral com Urim e Tumim estavam depositados. E a visão que ele teve do local foi tão nítida que ele se sentiu como se já estivesse lá. Daqui a pouco vamos ver mais a respeito disso. Tá ok? E aí Moroni, ele encerrou a sua fala, ele voltou ao céu. E Joseph Smith ficou refletindo sobre o que houve, tudo que havia acontecido lá, quando de repente o anjo Moroni voltou e disse exatamente tudo. Nessa segunda visita ele falou tudo da mesma forma, sem nenhuma alteração, o que ele havia dito na sua primeira visita a Joseph. E depois de algum tempo Moroni foi e voltou ao céu novamente. Aí, nessa altura, Joseph Smith já havia perdido o sono e, de repente, o anjo Moroni lhe apareceu pela terceira vez, mais uma vez, pois é, né? Ele repetiu tudo como antes e o alertou que o inimigo ia tentar ele sobre as placas de ouro, já que a família de Joseph Smith era uma família muito carente financeiramente. Eles trabalhavam com as próprias mãos lá na roça, vamos dizer assim, para poderem ter o sustento. Eles passavam por muitas dificuldades e o inimigo ia procurar tentá-lo para isso, né? E mais que o seu objetivo ao receber essas placas, o registro sagrado, era o de glorificar a Deus. E após essa terceira visita, Moroni voltou novamente ao céu. E aí o que aconteceu? O dia amanheceu. Joseph ouviu o galo cantando e viu que o dia estava se iniciando. E ele levantou, como de costume, para poder ir trabalhar, para fazer os seus afazeres de todo dia, mas ele é exausto, ele não tinha conseguido dormir e tal, ele acabou perdendo as forças e acabou caindo inerte no solo. E lá ele ficou um tempo. E após isso, aí quando ele conseguiu recobrar as forças, não sabemos dizer como, ou pelo menos eu não sei dizer quanto tempo ele ficou lá caindo, que ele deve ter dormido, claro, com certeza, mas quando ele conseguiu recobrar as forças, Joseph Smith,
ele viu novamente o anjo Moroni lá para ele e o ordenou, e mesmo com a claridade do dia, Joseph viu que o anjo estava cercado de luz, da mesma forma como havia lhe aparecido à noite, e o anjo ordenou que ele fosse fazer o quê? Para que ele fosse contar a seu pai tudo o que havia visto e ouvido, e sobre a visão que ele teve. E assim Joseph fez. Ele foi e contou a seu pai, que era um homem também muito inspirado, um homem muito correto, e seu pai, sendo inspirado, disse que aquilo era a obra de Deus. E ordenou ele. Então Joseph, tendo recebido a compreensão de seu pai, ele deixou o campo e foi ao local que o anjo Moroni havia indicado para ele. E ele reconheceu o lugar que ele havia visto em visão. Lembra que falamos agora há pouco que ele teve a visão do local na qual estavam depositadas as placas de ouro que contém o livro de Mórmon e também o peitoral com Urim e Tumim, tanto que ele imediatamente lhe reconheceu o lugar que ele havia visto em visão. E esse lugar é chamado de Monte Cumora. E com uma alavanca Joseph ele foi lá, acabou, ele descobriu as placas de ouro e o peitoral com o Urim e Tumim. Mas, porém, o anjo Moroni alertou ele que ele foi orientado a guardar aquelas placas e que ele ainda não era o momento dele as traduzir e que ele deveria cuidar, deixar lá no mesmo local que ele encontrou, e uma vez por ano ele deveria ir lá para conferir se estava tudo ok. E iam se passar 4 anos até que ele fosse ordenado realmente a traduzir o livro de Mórmon. Ou seja, nessa ocasião, mais uma vez dizendo, era o ano de 1823, mas somente 4 anos depois, em 1827, é que ele deu início à tradução do livro de Mórmon. Como vamos dizer mais uma vez, a gente vê que na igreja não foi tudo sem obra do acaso. Vou abrir uma igreja, vou fazer isso e aquilo, não. As coisas do Senhor são feitas da maneira dele, ou seja, da maneira feita com sabedoria. Não a maneira do mundo que nós achamos que temos que ser, mas na sabedoria infinita do nosso Pai Celestial. E a família de Joseph Smith, como falamos, trabalhava com as mãos pelo seu próprio sustento, já que eles eram carentes financeiramente, eles tinham a origem pobre. E nesse ano ainda de 1823, Joseph Smith e sua família teve um baque muito grande porque seu irmão mais velho, Alvin Smith, com apenas 25 anos, acabou falecendo. E sempre é difícil, é claro, né? Imagine eles, é complicado quando a gente vê uma pessoa muito idosa, que já está talvez com muita doença, enfermidade, à beira da morte, falecer, mas imagine um rapaz com apenas 25 anos perder a vida. E isso foi uma dor muito grande, tanto para ele, quanto para seus pais e seus outros irmãos e também para suas irmãs. Mas eles tiveram que lidar com isso e continuar, né, tocando a vida. Aí em 1825, Joseph Smith trabalhou com um homem chamado Josiah Stowell, cavando ouro, porque estavam lá no lugar achando que tinha ouro, o chefe dele achou, e só que cavavam e não conseguiam nada, né, procurando lá numa mina sobre ouro e não a encontraram. Joseph foi até chamado de cavador, procurador de ouro, mas não foi nada disso, ele só estava seguindo as ordens do seu patrão, até que ele, vendo que lá não iam conseguir nada e tudo, Joseph o convenceu a parar com aquilo, a não ficar mais seguindo, fazer aquilo, porque estava sendo realmente uma grande perda de tempo. Vamos agora em Joseph Smith História, o capítulo 1, vamos para o versículo 57. Vamos ver agora também o que aconteceu.
Durante o tempo em que estive nesse emprego, hospedei-me com o Sr. Isaac Halley, daquele lugar. Foi lá que pela primeira vez vi minha mulher, filha dele, Emma Halley. Casamo-nos no dia 18 de janeiro de 1827, enquanto eu ainda estava a serviço do Sr. Stowe. Quer dizer, né, enquanto ele estava lá trabalhando e tal, ele acabou se hospedando na casa de um homem, viu a filha dele, eles acabaram se conhecendo, se gostando e eles acabaram se casando. Né? Emma Halley, falamos, né, na outra aula, Halley era o seu sobrenome de solteira, mas depois de casada, é claro, ela passou a se chamar Emma Smith. E por afirmar a primeira visão, que ele havia visto Deus o Pai e o Filho, Joseph Smith ele continuou sendo perseguido e chegou ao ponto que ele foi perseguido e atacado até mesmo pela família da sua esposa. E o que ele acabou fazendo? Então ele viu que a situação estava difícil, ele voltou para a casa de seu pai e, claro, levando Emma, na ocasião já era sua esposa, junto com ele. E em 1827 havia chegado o momento de pegar as placas de ouro e o peitoral com o Urim e Tumim, ou seja, mas essas placas de ouro continham o livro de Mórmon, e com Urim e Tumim ele era uma armação, parecido um óculos, e que ele com isso ele ia conseguir traduzir essas placas para termos o livro de Mórmon hoje como temos, claro que cada um de acordo com a língua e o idioma, o dialeto do seu local de origem ou que more. E ele foi instruído, Joseph Smith, que ele teria que protegê-los. Vamos agora ver o versículo 60. Vai cair chuva. Perdão. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardassem em segurança e porque o mensageiro dissera que, quando eu tivesse realizado, o que me fora ordenado, ele viria buscá-los. Pois tão logo se soube que estava em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Mais uma vez dizendo, sempre que alguém ou que alguma pessoa, além dos profetas, pode ser um apóstolo, ou mesmo que a pessoa não tenha assim um cargo, um chamado e tal, mas sempre que a pessoa procura fazer a vontade de Deus, o inimigo ataca, influencia pessoas para que ataquem, para que perturbem a obra de Deus de alguma forma. Mas temos que ter fé, temos que acreditar no Senhor e temos que agir de acordo com a vontade dEle e para que a gente possa cumprir com os propósitos divinos e sagrados. Que então esse versículo 60 não tem nem muito o que explicar. Ele deixou bem claro tudo o que aconteceu, olha a situação que ele passou. As perseguições que já eram muitas agora com as placas só fizeram aumentar e ainda mais. E tão grande era a perseguição, então eram muitas as calúnias, contra Joseph Smith e seu pai, e fizeram de tudo para roubar as placas dele. E tão grande era a perseguição que ele e sua mulher se dirigiram para Susquehanna. E ao se preparar para poder ir lá, eles encontraram um amigo
na pessoa de Martin Harris. Vamos ver e falar muito dele ainda nas outras aulas. Que os procurou e lhes deu $50. Você pode pensar, mas $50 só? Hoje estamos no ano de 2025, mas naquela ocasião, quase 200 anos atrás, $50 era muito, mas muito dinheiro. Não sei dizer quanto seria hoje, nem de dólares atuais ou do nosso dinheiro em reais, mas basta dizer que realmente era muito dinheiro. Aí o versículo 62. Mediante essa ajuda oportuna, pude chegar ao lugar de meu destino na Pensilvânia, e imediatamente após minha chegada, comecei a copiar os caracteres das placas. Copiei um número considerável deles e, por meio do Urim e Tumim, traduzi alguns, o que fiz entre os meses de dezembro, quando cheguei à casa de meu sogro, e fevereiro do ano seguinte. Então, quer dizer, durante alguns meses ele começou a tradução das placas e ele escreveu, fez a cópia lá dos caracteres para poder ir vendo como ele ia poder traduzir o livro de Mórmon. Aí Martin Harris foi à casa deles e pegou esses caracteres que haviam sido copiados, e ele foi para Nova York e relatou o que ele presenciou, e ele apresentou esses caracteres a um homem chamado Charles Anton, que era famoso por seus conhecimentos literários, de literatura. E disse que a tradução do livro estava correta, e ele quis saber mais como que ele, Martin Harris, havia conseguido isso. E Martin Harris, comentou que havia sido dado a um jovem que encontrara por revelação de um anjo de Deus, mas ele, o Charles Anton, ele reagiu negativamente, alegando que não existia mais declarações e manifestações de anjos e tal, coisa que muitas pessoas falaram para Joseph, que isso havia se encerrado com os apóstolos, mas retornou de verdade nesses últimos dias. E aí o Charles Anton pegou e rasgou a declaração que Harris tinha tirado do seu bolso, que não acreditava mais nisso. E Harris explicou sobre as placas que estavam seladas. E isso vamos ver então agora na Bíblia, lá em Isaías 29, versículos de 11 a 12. Isso, na verdade, é parte de uma profecia que havia sido proferida pelo profeta Isaías, que lembrando, ele viveu mais de 700 anos antes da vinda de Cristo aqui na Terra. Nós vimos que ele teve a visão do sofrimento que Cristo passaria aqui na Terra. E vamos ver o que foi profetizado por Isaías, que acabou acontecendo agora. Isaías, mais uma vez, capítulo 29, versículos 11 e 12. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso. Peço-te, ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não sei ler. A profecia dita por Isaías, tantos séculos antes, se concretizou e se cumpriu a respeito disso, né, com Joseph Smith e com esses homens, Martin Harris e Charles Anton. A respeito do livro de Mórmon, ele disse que não ia saber ler e não poderia porque o livro estava selado, mas ele foi e tal, e a gente vai ver depois a continuação disso, como que o livro de Mórmon foi traduzido. E essa foi a aula de hoje. Eu presto meu testemunho, porque eu sei que realmente essas coisas são verdadeiras. Não canso de dizer que as escrituras, elas são sagradas, elas são importantes e nos dá tudo que a gente precisa saber. As escrituras é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus.
tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, e também temos ali a Rona, na qual a gente recebe a palavra de profeta e líderes inspirados nos dias que nós vivemos. Eu sei que realmente tudo isso é real, é verdade. Eu procurei não saber por mim mesmo, não pela boca de outras pessoas, mas eu desde o momento eu procurei orar a Deus para saber se realmente isso é verdade. Eu peço meu testemunho realmente que eu sei. E esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E peço a você que, se ainda não se inscreveu, possa se inscrever no canal. Não se esqueça também de, ao assistir o vídeo, de deixar o seu like e também de poder fazer o seu comentário, que isso também me ajuda bastante, tá bom? Espero que ele goste bastante da aula, aprecie. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado, tchau.